Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Essa vai ser a terceira aula sobre integral por frações parciais. Nas aulas anteriores nós vimos os macetes, que é encontrar os coeficientes e depois resolver a integral. Nós fizemos esse exemplo aqui número 1 na primeira aula e na segunda aula nós fizemos esse exemplo número 2. Na aula de hoje nós iremos realizar um terceiro exemplo sobre esse conteúdo de frações parciais, pois esse exemplo ele é um pouco mais complexo do que os anteriores, mas ele também é muito importante. Então vamos lá e vamos resolver. Aqui nós temos o seguinte, nós temos aquela velha e boa integral. Nós temos a integral de 3x mais 5 dividido por x a 3 menos x quadrado menos x mais 1. Então, para resolver essa integral, primeiro nós temos que fatorar esse polinômio aqui do grau 3. Então, nós vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar como vai ficar a forma fatorada aqui desse polinômio. Se nós formos lá para as regras dos polinômios, nós temos que esse polinômio aqui, ele vai ser do tipo a mais b vezes a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, isso aqui nós temos que identificar quem é a, quem é b e depois jogar aqui dentro dessa forma. Quando nós jogarmos, nós vamos encontrar a forma fatorada aqui dessa equação aqui de grau 3. Então nós vamos fazer o seguinte. Esse a aqui, ele vai ser esse x. E esse b aqui, ele vai ser esse último número aqui. Ele vai ser igual a 1. Sim, mas se não for desse jeito aí, se vier um número aqui na frente, vier um 3, vier um 2, como é que eu vou fazer? Bom, você vai ter que dividir e deixar esse x a 3 aqui sozinho. Quando você deixa ele aqui sozinho, com um 1 aqui multiplicando com esse aqui, com esse x a 3, você pode jogar aqui dentro dessa forma aqui fatorada que vai dar certo. Lembrando que sempre tem que, esse x a 3 aqui, ele tem que estar multiplicando aqui por 1. Ou seja, o 1 a gente não representa, então ele tem que ficar sozinho. Daí nós jogamos aqui dentro. Vai ficar x mais 1 vezes x quadrado menos 2x vezes 1, que é igual a menos 2x, mais 1 ao quadrado, que 1 ao quadrado é igual a 1. Daí aqui nós temos esse primeiro termo aqui, que é x mais 1. E nós temos esse outro aqui. Isso aqui é o quadrado da diferença. Então vai ficar vezes x menos 1 ao quadrado. Esse aqui é um outro produto notável. Então nós temos que reescrever também ele dessa forma. Sendo assim, nós encontramos a forma fatorada aqui. E agora é só jogar aqui dentro e calcular a integral. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos reescrever aqui essa forma da forma das frações parciais. Vai ficar 3x mais 5 dividido aqui por x a 3 menos x quadrado menos x mais 1. Isso aqui ele vai ser igual a sobre alguma coisa. Esse alguma coisa aqui de início vai ser o x mais 1. X mais 1. Mais o valor de b sobre x menos 1. Mais o valor de c dividido por x menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser o seguinte. Para esse tipo aqui, ou seja, quando vier exatamente dessa forma, ou seja, quando vier aqui desse jeito aqui e ele apresentar mais ou menos aqui a mesma forma, aqui com o polinômio de grau 3 aqui embaixo, e você fatorar, você vai ter que fazer isso aqui. Vai ficar x menos 1 mais o valor de c sobre x menos 1, isso aqui ao quadrado. Isso aqui é coisa do método. Se você quiser pesquisar depois e descobrir por que ele fica dessa forma, fique à vontade. Isso aqui é somente aplicações aqui do método. Daí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar aqui os termos semelhantes através da multiplicação aqui de frações. Eu vou só copiar aqui essa primeira parte, adicionar essa página, fica mais rápido para mim, melhor para vocês. Vai ser igual a soma aqui dessas frações, ou seja, vai multiplicar aqui a base e depois multiplica cruzando. Vamos fazer aqui só um traço, multiplicar a base, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Aí, quando nós multiplicamos cruzando, vai ficar a vezes x menos 1 mais b vezes x mais 1. E agora fica só o valor de c, mais c sobre x menos 1 ao quadrado. Daí vamos copiar isso aqui de novo. E vamos fazer de novo a mesma multiplicação. Multiplicar a base, depois multiplica cruzando. Isso é uma forma que a gente tira o MM6. Tem um jeito mais difícil de fazer, mas só que você multiplicando a base, depois multiplicando cruzando, você consegue resolver essas frações de uma maneira mais simples. Então, nós vamos fazer o seguinte, vai ficar x mais 1
vezes x menos 1. Essa fração aqui de baixo vezes essa outra aqui, vezes x menos 1 ao quadrado. Depois multiplica cruzando, aí vai ficar a vezes x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado, mais b vezes x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado, mais o valor de c vezes x mais 1 vezes x menos 1. E com isso nós temos a nossa fração aqui escrita dessa forma. Vamos passar agora para a próxima página, onde nós vamos resolver aqui esse monstro. Aqui é uma nova página. Daí nós vamos fazer o seguinte, vamos visualizar aqui essa base. Aqui nós temos x² menos x² menos x mais 1. E nessa outra nós temos x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Se nós formos analisar essa equação fatoriada, nós temos só o x mais 1 vezes o x menos 1 ao quadrado. Então, nós só podemos anular essa base com essa aqui se nós tirarmos esse x menos 1 daqui. Vai ser bem interessante. Nós vamos pegar esse x menos 1 aqui e colocarmos ele aqui em evidência. Quando nós formos colocar ele em evidência, vai ficar exatamente dessa forma. Adicionar aqui a página atual, vamos copiar isso aqui. Agora nós vamos colocar aqui esse x menos 1 aqui em evidência. Vai ficar x menos 1 vezes, aí vai ficar aqui a vezes x menos 1 ao quadrado. Daí nós temos que fazer o seguinte, esse x menos 1 nós vamos colocar em evidência todos esses x menos 1 daqui. Então vai ficar mais b vezes x mais 1 vezes x menos 1. Lembrando que esse x menos 1 ao quadrado eu joguei um deles aqui para cá, porque eu coloquei em evidência. Então, em vez de ficar x menos 1 ao quadrado, fica só x menos 1. Daí nós colocamos esse x menos 1 também aqui em evidência. Aí vai ficar mais c vezes x mais 1. Dividido aqui por x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Daí depois é só cortar os termos que estão em evidência. Esse aqui está em evidência com tudo isso aqui, com todo esse resto aqui. Então nós podemos cortar esse aqui com esse aqui. Daí as nossas bases elas ficam iguais. Depois é só repetir essa primeira parte. Repetir aqui essa parte aqui de cima. E depois colocar aqui na base só o x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Daí agora nós podemos anular as bases, pois elas estão iguais. Ou seja, essa primeira base aqui ela é igual a essa outra aqui. As bases são iguais, pode cortar. Por quê? Porque nós multiplicamos cruzando. E quando nós multiplicamos cruzando, essa base aqui fica aqui em cima e essa aqui fica aqui embaixo. Então é como se nós tivéssemos 2 dividido por 2, 3 dividido por 3 e etc. As bases são iguais, por isso a gente corta. Depois disso nós vamos ficar com o seguinte, vai ficar 3x mais 5. Agora aqui nós vamos desenvolver, vai ficar a vezes, aí isso aqui é o quadrado da soma, pera ainda. Já avisei que vai dar merda isso. E esse aqui é o quadrado da diferença, então vai ficar x quadrado menos 2x mais 1. Quadrado da diferença, x menos 1 vezes x menos 1. Mais o valor de b aqui, vezes... Já esse aqui vai ser outra coisa. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Então vai ficar x quadrado menos 1 ao quadrado. Aí esse 1 ao quadrado aqui nós podemos deixar ele sozinho, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Então vai ficar dessa forma. Mas já essa parte final aqui vai ficar c vezes x, fica cx. Mais c vezes 1 fica mais c. Depois é só repetir, fica 3x mais 5 igual a ax quadrado. Vamos multiplicar aqui esse a aqui com todos esses outros termos. Menos 2ax mais a mais bx quadrado. Estou multiplicando aqui também. Menos b mais cx mais c. Vamos passar aqui para a próxima página. E agora nós podemos colocar aqui os termos aqui que estão do outro lado em evidência. Lembrando que desse lado aqui da equação nós temos x e nós temos aqui um número. E aqui do outro lado nós temos x quadrado, nós temos x e nós temos números também.
Então, desse outro lado aqui, nós vamos ter que isolar aqui esse x² e igualar a zero, pois não tem nenhum número aqui multiplicando com x². Então, a gente atribui 0 vezes x², mais... Aí fica 0 vezes x², fica igual a zero. Então, a gente não está alterando a equação. Eu vou só colocar aqui esses termos aqui em evidência e depois nós podemos igualar dessa forma. Aqui vai ficar 3x mais 5 igual... Vamos colocar aqui o x² em evidência, vezes a... Temos aqui também um b multiplicando aqui com x², então vai ficar mais b. E somente esses dois multiplicam aqui com x². Depois nós vamos colocar aqui o x em evidência, vai ficar mais x vezes... Aqui nós temos menos 2a, multiplicando aqui com o valor aqui de x. E nós temos aqui esse c, mais c. E depois nós vamos pegar aqui todos os valores, ou seja... Os valores aqui que estão sobrando, nós temos aqui um A sobrando, nós temos aqui um menos B sobrando, nós temos um C sobrando. Aí vai ficar mais A, menos B, mais C. Depois disso é só montar a equação. Lembrando do que eu falei anteriormente, aqui vai ficar 0 vezes x² mais isso aqui tudo. Daí nós vamos ter o seguinte, que A mais B, ele vai ser igual a 0. A mais B é igual a 0. Esse outro valor aqui vai ser igual a 3, porque nós temos multiplicando aqui por x aqui de um lado da equação e do outro lado da equação. Daí vai ficar a outra equação dessa forma. Vai ficar menos 2a mais c igual a 3. E por último nós temos o que sobrou. Vai ficar a menos b mais c. A menos b mais c igual a esse 5 aqui. Depois disso é só resolver aqui essa equação. Essa equação nós podemos resolver ela por substituição. Nós passamos aqui esse b aqui para o outro lado, aí a é igual a menos b. Jogamos aqui esse menos b aqui no lugar de a na segunda equação. Daí fica menos 2a mais c igual a 3, menos 2. Aí aqui o valor de a é igual a menos b, então fica vezes menos b mais c igual a 3. Multiplicando isso aqui, vai ficar 2b mais c igual a 3. E o valor de c que nós queremos, ele vai ser igual a 3 menos 2b. Daí depois disso nós podemos jogar aqui nessa última equação. O valor de a é igual a menos b. Jogando aqui tudo na última equação. O valor de b é igual ao próprio b, que é menos b. E o valor de c, ele vai ser igual a 3 mais 3 menos 2b. Isso tudo vai ser igual a 5. Depois disso é só somar, vai ficar menos b e menos 2b, então vai ficar menos 4b. Esse 3 nós passamos para o outro lado, fica igual a 5 menos 3. O valor de b vai ser igual a 2 dividido aqui por menos 4, pois deu aqui igual a 2 e o menos 4 nós passamos dividindo. E o valor de b ele vai ser igual a menos 1/2. Já o valor de c aqui vai ser igual a 3 menos 2 vezes menos 1/2. O valor de c vai ser igual a 3 mais 2 sobre 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Então o valor de c ele vai ser igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Já o valor aqui de a ele vai ser igual a menos b. Como o valor aqui de b é igual a menos 1/2, aí vai ficar menos 1/2. O valor de a então vai ser igual a 1/2. Depois de achar os coeficientes, agora é só substituir lá no nosso integral. Nós temos o seguinte como nosso integral. Nós temos a integral de 3x mais 5 dividido por x a 3 menos x² menos x mais 1 dx. E nós vimos anteriormente que ela vai ser igual à componente a integral da componente a dividida aqui por x mais 1 dx mais a integral da componente b dividida por x menos 1 dx mais a integral aqui da componente c dividida aqui por x menos 1 ao quadrado dx. De onde foi que veio essas integrais? De onde foi que veio esses valores? Veio exatamente daqui do que nós fizemos anteriormente. E agora nós integramos tanto de um lado aqui como do outro aqui, como daqui, como daqui, colocamos aqui os dx. Então eu coloquei as integrais tanto de um lado aqui como do outro. Então ficou exatamente aqui dessa forma. Então quando ela está aqui dessa forma, nós só vamos integrar. Ou seja, essa integral vai ser igual à integral. Aí o valor de a aqui, ele
é apenas uma constante, pois nós calculamos ele anteriormente, ele é igual aqui ao meio. O valor de B é menos o meio, é uma constante também, e o valor de C é igual a 4, que também é uma constante. Então, constante sempre cai para fora da integral, então vai ficar igual a vezes 1 sobre x mais 1 dx, mais B integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais o valor de C integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Daí é só substituir e integrar. Então nós temos o seguinte, o A é igual a 1 meio. Aí fica 1 meio integral de 1 sobre x mais 1. Mais o valor de B, que é igual a menos 1 meio. Eu não vou colocar esse mais, já vou colocar o menos. Menos 1 meio da integral de 1 sobre x mais 1. Menos 1, na verdade, dx. Mais o valor de C, que é igual a 4. Integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Essas integrais aqui, essas primeiras, elas são simples de resolver. Nós temos o seguinte, nós temos 1 meio. A integral de 1 sobre x mais 1 vai ser igual ao ln de x mais 1. Já essa outra aqui vai ficar menos 1 meio do ln do x menos 1. Já essa última aqui, ela vai ser um pouco mais complicadinha, pois nós vamos ficar com mais 4, integral disso aqui tudo. Então, isso aqui nós temos primeiro que integrar essa parte aqui da nossa integral. Vamos integrar essa integral aqui lá do outro lado e depois nós voltamos e colocamos o valor final aqui. Nós temos o seguinte, nós temos a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar u de x menos 1 e vamos derivar integral por substituição. Então, nós derivamos, o du fica igual ao dx, pois a derivada aqui de x menos 1, a derivada de x é igual a 1. Aí fica du sobre dx igual a 1 e a gente multiplica por usando, aí fica du igual a dx. Depois, com base nisso aqui, nós substituímos aqui dentro, vai ficar a integral de 1 sobre u ao quadrado du. Ou seja, o u ficou no lugar do x menos 1 aqui e o du ficou igual no lugar aqui do dx. Então, nós integramos isso aqui. Quando nós temos uma integral dessa forma, nós temos que colocá-la na forma correta. Nós temos que tirar ela dessa forma aqui da fração. Nesse caso, para ela ficar da forma correta, nós vamos colocar aqui igual a u elevado aqui a menos 2. Por que menos 2? Porque aqui nós temos um aqui em cima, então nós temos que inverter. Nós invertemos e fica igual a u elevado a menos 2 du. Nós sabemos que a integral ela vai ser o seguinte, integral de polinômio é igual a u elevado a n mais 1, dividido aqui por n mais 1. Então essa integral aqui ela vai ficar igual a u elevado aqui a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. No final das contas nós vamos ficar aqui exatamente com u elevado aqui a menos 1 dividido aqui por menos 1. Ou seja, nós vamos ficar com menos u elevado a menos 1. Isso aqui, se nós jogarmos para a forma de fração, vai ficar igual a menos 1 sobre u, mais uma constante. Então, quando nós resolvemos aqui, substituir aqui o valor aqui de u aqui dentro, vai ficar menos 1 dividido aqui por x menos 1, mais o valor aqui de c. Depois de resolver aqui essa integral, é só jogar esse valor aqui dentro, da que nós estávamos calculando, vai ficar mais 4 vezes menos 1 dividido aqui por x menos 1. Lembrando que quando nós resolvemos qualquer integral, vai aparecer aqui um mais c aqui de constante. Essa aula ficou um pouco grandinha, porque esse cálculo aqui ele é um pouco complexo. E tem ali um monte de detalhes que tem que ser explicado com clareza. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.